e ele mesmo fala que ele busca despertar nesses futuros profissionais, esses estudantes, a capacidade deles escutarem, deles guiarem o paciente num processo agora de desenvolvimento também espiritual, de autoconhecimento, né? E dessa forma ele também consegue, ajuda a se autocurar. Então, para vocês terem mais uma noção desse trabalho que o doutor Genilson faz, toda sexta-feira ele tem um canal no YouTube que chama Medicina, Saúde e Espiritualidade. Hoje eu fui lá ver, tem 224 vídeos. E eles falam sobre espiritualidade em todas as instâncias. Então, ele leva para essa sexta-feira profissionais de todas as áreas do conhecimento. Ali nós temos odontólogos, economistas, médicos de várias áreas, várias especialidades, várias pessoas que têm algum conhecimento também junto com a espiritualidade. Então, é toda sexta-feira. Eu vou colocar o link no chat para vocês. Vale muito a pena, porque tem muitas pessoas e muitos temas interessantíssimos. O ano passado, ele também veio falar para a gente sobre ciência e espiritualidade, está lá no canal do YouTube da Casa de Emmanuel. Então, passo a palavra ao doutor Genilson. Obrigado. Obrigado, Sônia, e a todos vocês que estão conosco neste momento aqui. Já fiz uma pré-eleção sobre o trabalho, já foi feita uma pré-eleção sobre o trabalho que nós desenvolvemos, mas, antes de tudo, eu sou um trabalhador espírita. Ou seja, eu devo o que eu sou hoje à minha formação espírita numa casa que eu frequento em Botafogo, na Rua da Passagem, número 161. Chama-se Casa Seara de Amor e Luz. Nós, coincidentemente, somos religiosos que já vivemos saltitando ao longo das existências e fracassando, e tivemos, nesse agora alvorecer desse terceiro milênio, uma oportunidade que nos foi dada por um espírito já de um cunho elevado, chamado Emmanuel, que vocês conhecem muito bem, e que fundou uma casa no espaço chamada Casa de Emmanuel, resgatando esses espíritos fracassados, juntando-os nessa Casa de Emmanuel, e fez com que nós, encarnados na Terra nessa época agora, pudéssemos nos juntar na seara de amor e luz e, consequentemente, desenvolver os nossos valores. Então, foi lá que eu tive... Desculpe, meu som foi desligado e eu estou falando esse tempo todo com o som desligado aí. Ok. Então, eu vou... Vocês me ouviram o que eu falei? Eu estava ouvindo. Então, ele foi desligado. Sim, ouvimos normal. Tá bom. Então, ele desligou aqui sem querer. Então, como eu uso o Zoom também às sextas-feiras, eu tenho a facilidade de perceber que, quando ele desliga, a gente tem que ligar novamente. Então, nós fomos arregimentados para a casa de Emmanuel e nos vinculamos à Seara de Amor e Luz, que é esse centro espírita que eu frequento em Botafogo há aproximadamente 37 anos. No dia 13 de janeiro de 1986, eu já estou lá, então, desde essa época. Então, tudo o que eu sou, meus valores, minha formação moral, meus conhecimentos, da doutrina espírita, principalmente nesta casa que eu frequento. Então, nesse contexto, fui convidado para proferir uma palestra relacionada ao Livro dos Espíritos e à mediunidade. De que maneira a mediunidade poderia servir de instrumento de transformação moral da criatura? Como a mediunidade, como uma ferramenta biológica que nos é concedida, poderia ajudar o progresso do espírito. E é isso que eu estou tentando colocar para vocês, definindo mediunidade, falando sobre o papel moral do médium e, finalmente, de que maneira a mediunidade pode proporcionar a autoiluminação. Eu vou compartilhar com vocês agora o nosso estudo.
Me dá só um minutinho que eu vejo as dificuldades que vocês enfrentam quando, quando usam o Zoom. Então, eu vou compartilhar aqui agora. Então, vocês devem estar vendo aí agora. Todo mundo está vendo já? O meu. Ok. Sim, Ok. Então, eu vou falar sobre mediunidade e o crescimento interior. E nós vamos explorar esse processo de da autoiluminação através dessa ferramenta maravilhosa. Então, nesse processo, é preciso inicialmente definir o que seja paranormalidade de mediunidade. Todos nós, ambas são faculdades biológicas. Ambas, a paranormalidade e a mediunidade, são ferramentas permitidas na formação do nosso corpo físico antes de encarnarmos, na preparação, e são imputadas ao nosso código genético, ao nosso DNA, a capacidade de elas se manifestarem. Então, a paranormalidade tem muito a ver com o próprio indivíduo em si, ou seja, é uma capacidade anímica, e que tem alguns exemplos, como a telepatia, digamos, a vidência, né? Clarividência. Nós podemos observar a psicometria. Então, é próprio do indivíduo. E quando o próprio indivíduo, com essa capacidade biológica, ele entra em sintonia com o plano espiritual, aí nós temos a mediunidade. Então, o próprio indivíduo, nós acreditamos que um dia, quando nós crescermos cada vez mais em sabedoria e em bondade, naturalmente aflorarão a paranormalidade e a mediunidade, sim, ou seja, a capacidade biológica, como o Chico tinha, ou seja, ele, mesmo sem a interferência de espíritos, ele colocava a mão assim, lia as cartas, sabia o conteúdo daquelas cartas, sem que os espíritos lhe falassem alguma coisa nesse contexto. Isso é uma paranormalidade. Ele lia o pensamento das pessoas, ele tinha telepatia. E isso era próprio dele, não eram os espíritos que diziam no seu ouvido o que as pessoas estavam falando. Então, o Chico foi um grande paranormal. E nós acreditamos que um dia, quando nós crescermos moralmente, estivermos bem avançados, essa capacidade será uma capacidade natural. É o que nós percebemos nos mundos mais evoluídos, espíritos que têm naturalmente a capacidade. Então, do ponto de vista da mediunidade, é um tipo específico de paranormalidade e que se refere à capacidade que uma pessoa tem de se vir como intermediária entre o mundo dos espíritos e o mundo físico. E ela é geneticamente, é uma capacidade adquirida e é uma capacidade planejada antes de nós encarnarmos. Então, se nós pegarmos o livro, uma mensagem dada por Joana de Ângeles, no dia 24 de julho de 2026, através do Divaldo, ela diz o seguinte: as faculdades mediúnicas encontram-se programadas no espírito e o corpo, quando no processo da reencarnação é, envolve-a em células que lhe permite a exteriorização. Então, usando também o André Luiz em Evolução em Dois Mundos, ele diz que os cromossomos permanecem morredouros através do centro genético de todos os seres encarnados e desencarnados, plasmando alicerces preciosos aos estudos filogenéticos, ou seja, ao longo da evolução do futuro. Em outras palavras, a morte do veículo físico não destrói essas organelas biológicas, não destrói o nosso corpo espiritual, porque estas fazem parte do perispírito. Então, o DNA se mantém ainda, e nós trabalhamos, como nós vimos no livro, aquele livro Memória de um Suicida, em que o laboratório do plano espiritual, na Casa Maria de Nazaré, no Hospital Maria de Nazaré, na Colônia Maria de Nazaré, eles preparam o espírito, dão as características que o espírito deveria ter através do corpo físico e as missões que eles tinham que desempenhar. Por isso, Sônia, quando você me perguntou sobre o problema kármico em relação aos hospitais, obviamente
já está plasmado no corpo físico, seja pela culpa, pelos erros ou por missões que nós queiramos desempenhar, ah, esses defeitos biológicos que está contido no nosso DNA, que se manifestarão brevemente ou tardiamente depois. Uma pessoa que se suicida através do envenenamento vai ter lesões perispirituais do seu aparelho digestivo e, consequentemente, se manifestarão logo que a criança nasce com as doenças congênitas relacionadas ao trato digestivo, lábio leporino, fenda palatina, atresia de esôfago, etc., etc., pelo envenenamento. Então, nesse processo, é incutido no nosso DNA essa característica que poderá se manifestar. Ou uma cardiopatia posterior, uma doença coronariana, uma doença neurológica, que vai fazer com que o indivíduo tenha uma vida arrastada no seu processo kármico e, consequentemente, resgatando todos os débitos da lei, porque ele deve à lei, né? E ele tem que quitar a lei. Mas se ele se transforma, se ele aprende, e se ele, digamos, adquire valores de tal maneira, Deus não é sádico. Então, para que o indivíduo tem que passar por essa experiência negativa, se ele já vivenciou, se ele já sabe, se ele se transformou? Consequentemente, existe um acréscimo de misericórdia. E aí, nesse contexto, o que ele poderia ter uma lesão grande, ele tem uma lesão pequena, ou até mesmo essa lesão não se manifestar. Então, voltando a falar, em outras palavras, a morte do veículo físico não destrói as organeses biológicas, porque estas fazem parte do perispírito. E aí, nós, recentemente, um grupo de Juiz de Fora, capitaneado pelo o Alexander Moreira, que vocês conhecem bem, que vocês já participaram lá, membros da caravana, lá em Juiz de Fora, no trabalho que ele desenvolve lá no NUPS, ele, usando um grupo de médiums, ele fez com que fizesse um mapeamento genético desses médiums e notaram que eles apresentam modificações genéticas. Consequentemente, muitas vezes essas modificações relacionadas à imunidade e que um novo estudo está tentando, digamos assim, definir essas modificações genéticas comparado a irmãos de médios que não tinham mediunidade com aqueles que são médios, digamos assim, que têm uma mediunidade já bem desenvolvida, notando que esses genes estariam alterados, corroborando o que o André Luiz já tinha colocado em Evolução em Dois Mundos. Então, o que são médiuns? Né? Médiuns são intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens de uma maneira inteligível. Essa é uma observação do Kardec. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Então, isso está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 28, que trata sobre os médiuns de uma maneira mais generalizada. Então, continuando. Tem os médiuns o dever de compenetrar-se no bem, de não fazer mau uso de suas faculdades. Então, como nós falamos anteriormente, é uma capacidade biológica preparada antes da encarnação do indivíduo e que ele vai utilizar essa ferramenta para o seu crescimento espiritual, utilizando essa ferramenta para fomentar o bem, o benefício, a prática do bem, o auxílio ao próximo e o auxílio aos irmãos mais necessitados. E, nesse processo, aquele médico que compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente, literalmente, religiosamente o desempenha. Sua consciência se abateria como ato sacrílego utilizar por divertimento e distração, para si e para os outros, faculdades que lhes são concedidas para fins sobremaneira séria e que o põem em comunicação com os seres de além-túmulo. Também está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 18. Então, o que nós podemos observar? Que a mediunidade é algo neutro. A mediunidade é uma ferramenta. É uma ferramenta
como o dinheiro, é uma ferramenta como uma faca, é uma ferramenta como, digamos, um instrumento, uma enxada, uma foice, que nós usamos para fazer um benefício. O dinheiro, quando trabalhado no bem, como fomentando o bem, utilizando para a ciência, para as artes, para a filosofia, auxiliando a pobreza, as dificuldades, é uma ferramenta maravilhosa. Mas se nós usarmos o dinheiro para o egoísmo, o benefício próprio para os seus, ele se torna, digamos assim, de uma maneira egoísta, um mau instrumento. Como a faca pode, vocês ser muitas donas de casa aqui, a faca pode ser um instrumento para cozinhar, para cortar legumes. E isso agora, nós podemos usar a faca como arma branca. Então, nesse contexto, a mediunidade é uma ferramenta pura e simplesmente neutra. O que nós fizermos com a mediunidade é que fará com que nós tenhamos paz, saúde e harmonia espiritual neste momento dessa vida atual ou na vida futura, de acordo com digamos, o benefício que fizermos dessa própria ferramenta. Então, continua Kardec, como intérprete dos ensinos dos espíritos, tem os médios de desempenhar importante papel na transformação que se opera nele e servindo de auxílio, de instrumento para as outras pessoas. Os serviços que podem, desculpe, os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprima as suas faculdades. E no livro dos médiuns, na pergunta 226.1, faz a Kardec as seguintes perguntas aos espíritos. O desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade, propriamente dita, ela é orgânica e, portanto, independe da moral. Mas já não acontece o mesmo com o seu uso, que pode ser bom ou mal, segundo as qualidades do médium. Pergunta-se o seguinte: por que Deus permite que pessoas com extrema dificuldade, com limitações morais, lhe é concedido o dom da mediunidade? E aí o Kardec responde, no século XIX, disse: se Deus fosse dar apenas instrumentos para as pessoas dotadas de valores morais elevados, ele não teria dado a fala. Se fosse dada a fala para que as pessoas pudessem falar apenas pessoas bondosas, a imensa maioria da humanidade seria muda. Então, nesse contexto, a mediunidade é uma ferramenta que o indivíduo tem para poder olhar para si, para poder entender todo o processo que ele está vivenciando e se transformar. Então, o médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos, se ele quer ter uma boa companhia, porque nós temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Nós, quando nós pensamos, quando nós agimos, nós criamos uma atmosfera fluídica em torno de nós, que nós chamamos a psicosfera, e nós entramos em sintonia com aqueles indivíduos encarnados ou desencarnados que sintonizam conosco. Obviamente, aquele que tem uma mediunidade, tem uma ferramenta, tem uma glândula pineal propícia, adaptada, para que esse intercâmbio possa se processar através do chakra coronário, ele tem que fazer bom uso dessa ferramenta. Então, se ele quer gozar sempre a assistência dos bons espíritos, tem que trabalhar para melhorar-se. O que deseja que a sua faculdade se engrandeça e se desenvolva, tem que se engrandecer moralmente e de se abster de tudo que possa concorrer para, digamos assim, desviá-la do seu fim providencial. Está contido também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 28. Então, mais uma vez, conseguir a assistência dos espíritos bondosos e se afastar dos espíritos levianos e mentirosos deve ser a meta de todos nós, que de uma maneira ou de outra temos a mediunidade. Todos os indivíduos, o ser humano, a espécie humana, ou seja, Homo sapiens sapiens,
vem com a capacidade biológica, com a antena voltada para o mundo espiritual, para se comunicar com o mundo espiritual, seja através da intuição, seja através da inspiração, ou das outras mediunidades mais ostensivas. Mas todos os indivíduos são médiums. Os animais inferiores, ou as plantas, não existe a mediunidade, já que eles não têm ainda um lobo frontal, não tem um cérebro desenvolvido, não tem uma glândula pineal adaptada para esse tipo de comunicação do plano maior. Somente os indivíduos da raça humana. Então, todos os seres humanos, não importam o que seja, eles têm essa capacidade. Os animais também, aí nós vamos abrir um leque agora para desmistificar um pouco sobre isso. Os animais têm um certo grau de paranormalidade, uma capacidade diferente, uma ampliação dos sentidos maiores do que a nossa, tá bem? Então, os animais têm, como as águias, por exemplo, conseguem ver, têm uma acuidade visual através dos cones e bastonetes da retina, muito mais desenvolvida do que o ser humano, e conseguem ver muito maior em detalhes do que nós. Algumas víboras, algumas serpentes, têm a capacidade de ver, além do espectro solar que vai do vermelho ao violeta, elas têm a capacidade de ver o infravermelho, ou seja, no escuro absoluto, a produção de calor produzida pelos animais emite uma radiação chamada radiação infravermelha, e as serpentes, algumas cobras, conseguem localizar a presa através de uma visão infravermelha. Tá? Isso pode acontecer também. Alguns animais têm uma visão, digamos assim, conseguem ver espíritos. Tá? Ele consegue, os espíritos altamente materializados, ainda com o seu corpo físico densificado, podem se fazer visíveis para os animais. E aí eu vou contar uma história para tentar ilustrar isso que estamos colocando para vocês. Eu tinha um colega da faculdade de medicina que ele era peruano. Então ele veio do Peru, começou a fazer medicina lá no Peru, e depois, por um convênio que existia lá há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, o Ministério das Relações Exteriores do Peru e do Brasil, ele tentou se transferir aqui para o Brasil, conseguiu, e ele se tornou meu colega de faculdade. E ele contou a seguinte história. É comum os alunos de medicina, quando estão estudando anatomia, quando estão na parte de histologia, que aqueles buracos, aquelas modificações anatômicas que os ossos têm, que são muito sutis, inserções de tendão, penetração de nervos, etc. E, obrigatoriamente, na anatomia, quando nós estudamos, temos que saber esses orifícios todinhos. Então, para estudarmos os ossos só na faculdade, não nos permitiria isso. Então, muitos alunos pegavam os ossos da faculdade emprestados, levavam para casa para poder estudar, mas não tinha para todos. Então, era comum, e aí no Peru aconteceu a mesma coisa, as pessoas irem num cemitério, retirarem os ossos que já estavam sendo descartados e prepará-lo quimicamente através de uma substância, ferviam aqueles ossos, colocavam substâncias químicas, eles ficavam completamente brancos, e aí estudavam a sua anatomia. Muito bem, esse meu colega foi num cemitério com essa intenção, conseguiu alguns ossos lá, colocou num saco, e ele morava numa casa de andar que tinha uma parte superior, como se fosse um terraço. Ele disse: eu vou colocar os ossos aqui num terraço e vou prepará-los adequadamente. Vou lavá-los, vou limpá-los, vou ferver e colocar essa substância química para tentar limpá-los completamente. E aí ele era meio procrastinador, e aí foi deixando. E aí um dia, quando ele estava em casa durante a noite, começou a ter pancadas, efeitos físicos, fenômenos de efeitos físicos na casa dele. Pancadas, ruídos, arrastar, como se fossem pedradas na janela. O pai levantou, a família levantou para ver o que está acontecendo, não via absolutamente nada. E aquilo deixou a família bem empolvorosa, que ninguém conseguia encontrar a razão para isso. Dormiram, acordaram no dia seguinte, tudo voltou à normalidade. Na noite seguinte, novamente os efeitos de poltergeist que nós conhecemos na ciência material comum, começou a acontecer também.
efeitos físicos. Então, provavelmente alguém da casa dele ou da vizinhança fornecia o ectoplasma, fornecia o material fluídico para que algum espírito batedor, um espírito sofredor, começou a fazer pancadas. E aí começou um barulho ensurdecedor de latidos do cachorrinho dele, que acabou saindo de casa, subiu até o terraço e ficou latindo, latindo, latindo. E o pai foi ver o que estava acontecendo. Lá chegando, estava o cachorro latindo para aqueles ossos, olhava para frente e olhava para os ossos e latindo, latindo, latindo. Ou seja, o cachorro percebeu a entidade espiritual sofredora que se sentiu, digamos assim, prejudicada por ele ter feito de uma maneira leviana tirar os seus despojos do cemitério e não dar um destino adequado para isso. E fez esses efeitos se manifestando de tal maneira que o pai disse, olha, no dia seguinte você leva e entrega de volta, coloca de volta esses ossos lá no cemitério. E ele o fez e os fenômenos desapareceram. Então, na realidade, é a paranormalidade do cão, uma visão mais dilatada do que o normal, conseguiu perceber o espírito ali presente. Então, conseguir assistência dos bons espíritos e afastar os espíritos levianos e mentirosos deve ser a meta, como eu falei anteriormente para vocês, pela qual convide os esforços com todos os espíritos, todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade se torna uma faculdade estéril, capaz mesmo de redundar em prejuízo daquele que a possua, pois pode degenerar em perigosa obsessão. Então, nós temos a companhia que nós merecemos. Estamos sintonizados com os bondosos amigos espirituais, espíritos, digamos assim, trabalhadores, espíritos que se comprazem com o bem, que usam a mediunidade para fomentar o progresso, para fomentar o crescimento, nós teremos boas companhias. Agora, se usarmos a mediunidade de uma maneira leviana, ou então egoística, em benefício próprio, cobrando aquilo que, na realidade, seria destinada para outrem, aí sim poderá degenerar em perigosa obsessão. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, ou seja, que lhe é emprestada, visto que pode ser retirada, atribui a Deus todas as boas coisas que obtém. Então, aquilo que nós obtemos pela mediunidade, na realidade, ele diz que foi Deus quem lhe permitiu ter. Então, quando nós usamos os estudos da Joana de Ângeles, quando fala que Kardec esclareceu que sua expressão orgânica não constitui privilégio, antes é uma faculdade do espírito cuja condução depende dos valores éticos daquele que a possui. Ela está sempre presente na quase totalidade dos indivíduos e em todo lugar, desvinculada de quaisquer conquistas morais ou de outra natureza. Então, voltamos a afirmar que a mediunidade, ela é uma faculdade inerente a todos os seres humanos. É uma faculdade do espírito. Tá? Tanto que, quando o André Luiz nos fala no plano espiritual, a mediunidade também, o espírito pode, no seu corpo, no seu perispírito, que tem várias e várias camadas, se desdobrar, ir para instâncias superiores, receber orientações de mentores em outra faixa vibratória mais elevada e transmitir para aqueles que estão no plano, digamos assim, desencarnado. Então, ela não é uma faculdade, digamos, inerente apenas ao espírito encarnado. Ela pode se manifestar também no plano espiritual. Existem médiuns desencarnados. E nós já vimos isso, porque o perispírito tem várias e várias nuances, várias e vários corpos espirituais. Então, voltando a afirmar, ela está presente na quase totalidade dos indivíduos e em quase todo lugar, desvinculada de quaisquer conquistas morais ou de outra natureza. Então, nesse processo, o perfeito conhecimento dos objetivos da mediunidade equipa o intermediário para a desincumbência do compromisso assumido antes da reencarnação e o seu menosprezo acarreta problemas muito complexos, interferindo na existência do seu portador. Então, todo instrumento, segundo a Joana, deixado ao abandono,
sofre os efeitos danosos do descuido. Uma enxada que não é usada para arar a terra, ela vai enferrujar. E uma mediunidade, que é uma ferramenta de proposta de crescimento espiritual do indivíduo através do auxílio de terceiros, se ela não é colocada, digamos assim, em função do progresso, em função da bondade, do amor, ela se enferruja e ela se atrofia ou ela se deteriora, dando margem a que processos obsessivos possam utilizá-la. Então, nesse processo, o aprimoramento moral e intelectual do médium, como é fácil de compreender, o credencia melhor a filtragem da mensagem e a sua respectiva tradução. Desse modo, auxiliando, conseguirá o intercâmbio. Então, a mediunidade nos ajuda, e é tanto que os espíritos dizem: saco vazio não se coloca em pé. É preciso que a gente estude, é preciso que nós nos desenvolvamos intelectualmente, para que a mensagem psicofônica, digamos assim, psicográfica, possa se dar através da matriz do médium, para que ele possa se exteriorizar. É preciso que nós tenhamos matrizes, nós tenhamos conteúdo para que os espíritos possam se manifestar. Então, eu tenho extrema dificuldade nessa existência em relação à matemática. Se algum espírito físico quiser mediunicamente mandar uma mensagem psicográfica, com fórmula, com equações matemáticas sobre o meu intermédio, ele vai dar com os burros na água, porque eu não tenho, digamos assim, manancial, pelo menos nessa existência, de material, de entendimento de fórmulas matemáticas para que ele possa se manifestar. Por outro lado, se o espírito quiser dar mensagem de cunho religioso, filosófico ou de cunho científico, médico, ele vai encontrar um ambiente propício para isso e uma facilidade de articulação das suas palavras para não, digamos assim, em relação ao animismo dessa mensagem, não se tornar muito proeminente. Então, os valores elevados do sentimento, da conduta e do desenvolvimento mental atraem espíritos sérios e dignos que desejam contribuir com favor do progresso do medianeiro, como da sociedade de um modo geral. Então, essa é primordialmente, essa é a função do médium, ou seja, produzir uma elevação espiritual do próprio indivíduo, um crescimento cada vez mais e um desenvolvimento da sociedade de um modo geral, no ambiente que nós frequentamos, no próprio centro, seja através de obras psicografadas, através de mensagens que são compartilhadas, mas de uma maneira muito mais abrangente, quanto mais for a, digamos assim, proposta da mediunidade desse indivíduo. Então, como nós poderemos utilizar a mediunidade como uma ferramenta de autoiluminação? Tá? Como ela pode nos proporcionar um crescimento cada vez mais, que é o que eu venho falando anteriormente. Então, quando praticada de forma consciente e responsável, ela pode ser um caminho para o autoconhecimento, para olhar para as nossas sombras, para os nossos defeitos morais, que ainda são muitos, e que muitas vezes nós não temos nem a mínima ideia, tá? E, consequentemente, para a nossa autoiluminação. Quando nós fazemos essa comunicação com os espíritos, o médium tem a oportunidade de como? Como fornecer a autoiluminação? Basicamente de 3 maneiras. Primeiro, conhecendo a si próprio. Tá? Como? De que maneira conhecendo a si próprio? Primeiro, fazendo reflexões. Então, as mensagens transmitidas pelos espíritos podem conter ensinamentos ou reflexões que levam o médium a questionar os seus próprios valores, suas crenças e seus comportamentos. Então, é sempre bom a gente falar um exemplo, o nosso exemplo de coisas negativas que nós fizemos e de que maneira nós usamos mecanismos para nós nos modificarmos. Eu trabalho no Centro Espírita em 2 grupos mediúnicos
eu tenho três tipos de trabalhos, digamos assim, mediúnicos lá. Um trabalho, de tempos em tempos, um trabalho, três não, quatro, um trabalho de palestras, de tempos em tempos sou convidado para falar. Tem um trabalho mediúnico através de passes, né? Um trabalho de passes de cura, eu faço parte também, através da imposição de mão de passes. E tenho dois trabalhos mediúnicos que eu trabalho como doutrinador, né? Dialogador, qualquer que seja, digamos assim, um neologismo que nós queiramos empregar nos dias de hoje. Então, eu vou usar um termo já bem utilizado no passado, que é a doutrinação, o doutrinador. Eu ainda sou meio conservador em relação a essas coisas. Então, trabalhando como doutrinador, numa reunião mediúnica, veio um espírito altamente sofredor, sofrido, das suas dores, dificuldades, e era um espírito que ele tinha sido alvo de experiências médicas macabras feitas por médicos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Então, ele tinha usado o seu corpo como experiências, ele veio num quadro de uma revolta imensa. E qual foi a minha primeira, digamos assim, o impulso, sem receber inspiração dos meus amigos espirituais, como doutrinador, com uma parte técnica, entender todo o processo e colocar de uma maneira fria a lei de causa e efeito. Tá? E aí, quando eu comecei a falar sobre isso, a comunicação foi interrompida, veio através de um outro médium, um mentor espiritual, e que se virou para mim e disse: Você acha que você vai ajudar o nosso irmão indo por esse caminho? E aí eu fiquei mortificado. Aí caí na real. Ou seja, nós estamos aqui para ajudarmos os nossos irmãos em dificuldades através da palavra consoladora, através do amor, através de valores espirituais elevados. E o André Luiz tem uma expressão, quando ele fala num livro Sinal Verde, que diz: se você acha que franqueza rude ajuda em alguma coisa, experimente colocar água fervente numa planta. E aí eu caí na real, fiquei assim, meio constrangido. Ele deu a sua mensagem e eu me virei para o irmão sofredor. E aí disse: meu irmão, você precisa entender. E comecei a falar de amor, comecei a falar de bondade, da misericórdia de Deus, que o perdão era importante, que ele precisava se libertar dessas algemas que o prendiam ao passado. Mas isso só se dá através do amor. E aí coloquei. Mas essa experiência foi marcante na minha vida. Não só na minha vida como médium, como doutrinador na reunião mediúnica, mas também me ensinou que quando nós estamos lidando na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, e vê aquelas pessoas altamente grosseiras, aquelas as pessoas altamente chefes tiranos, pessoas inescrupulosas, pessoas grosseiras que se aproximam de nós, aquilo ficou marcado na minha mente. E a gente sempre entende que aquele espírito agressivo, aquele irmão, aquele chefe grosseiro, tirano, aquele indivíduo insuportável perante a vida material comum, na realidade, uma pessoa sofrida é uma pessoa carente de amor. E o que nós temos que fazer é não entrar na mesma faixa vibratória que ele e começar a colocar brasas de fogo na cabeça dele, como no dizer de Paulo de Tarso. Ou seja, dar amor, dar carinho, entender que o indivíduo está usando um processo chamado de fuga do ego, mecanismo de fuga do ego na psicologia, ou seja, está sendo agressivo porque existe uma chama corroendo interiormente o seu ser espiritual. E aí eu aprendi a ter que lidar dessa maneira. Então, isso foi um aprendizado no dia a dia, me permitindo me conhecer um pouco mais a si próprio. Uma outra coisa que conhecer-se a si próprio é a autocrítica. Ao vivenciar as mensagens, o médium pode identificar seus pontos fortes e fracos, suas dificuldades e desafios, o que contribui para o autoconhecimento. Então, lidar com espíritos endurecidos e sofredores nos permite isso que eu falei anteriormente para vocês. Pessoas agressivas que nos procuram, a gente sabe como lidar, ou seja, não entrar na mesma faixa vibratória que eles e saber trabalhar
com essas pessoas em grandes dificuldades. Outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é que, muitas vezes, nós nos envolvemos. Através do estudo e da prática da mediunidade, o médium pode desenvolver as suas habilidades, seus talentos, o que aumenta a sua autoconfiança e sua autoestima. Ora, todos nós temos defeitos morais, tá? Todos nós temos defeitos morais. E aí eu lembro, certa vez, nosso grupo mediúnico, já tem muitos e muitos anos isso, o Emmanuel ainda estava desencarnado, tá? E o Emmanuel era o mentor espiritual do nosso grupo. Nós chegávamos no centro, o centro tinha uma escada, ainda tem hoje em dia, uma escada muito alta, e no andar superior tinha a mesa mediúnica que nós nos reuníamos. Aí o que acontecia? Os médiuns chegavam, ficavam na porta do centro, papapá, batendo papo, conversando, e aí, sim, pessoal, só 5 minutos. E aí subia a escada, sentava-se na mesa e o trabalho começava, com a leitura de harmonização, com a prece. E aí tínhamos um amigo lá que ele gostava, digamos assim, de contar umas piadas de português, como dizia o Chico, assim, umas piadas de classe média. Mas, de vez em quando, escambava por alguma coisa que menos nobre. E, faltando 5 minutos, aí subia todo mundo. Aí, um dia, o Emmanuel abriu, né? Na realidade, eu que estava na reunião, eu abri uma página e a página casava exatamente sobre o que estava acontecendo. E ele deu um pito em todo mundo que aquilo não era papel de médium, que tinha um trabalho espiritual muito importante lá na casa, que se nós ficássemos na porta da rua falando da maneira como nós falávamos, frivolidade, nós estávamos atraindo espíritos levianos, zombeteiros, prejudicando todo o andar. Ou seja, passou um pito em todo mundo ficou meio murchinho, e a partir de então, todas as pessoas iam chegando e assentando no salão, mantendo a harmonia, fazendo uma prece. E hoje em dia o que acontece é o seguinte: nós temos uma reunião com as portas fechadas, uma sala dentro de uma sala, contato com o externo praticamente não existe, e nós chegamos 10 minutos antes, com a luz apagada, nós sentamos, cada um à sua maneira, começamos a fazer preces em silêncio, meditando. Quando chega na hora, a gente acende a luz, começa a fazer a leitura de harmonização, a gente faz uma prece, e o estudo ou o trabalho começa propriamente dito. Então, tem sempre uma preparação prévia, e essa lição nos marcou. Ou seja, todos nós temos defeitos, e através da mediunidade e da orientação dos mentores espirituais, nós promovemos um crescimento espiritual muito maior do que, na realidade, muitas vezes nós merecemos. Então, continuando. A iluminação do médium poderá se dar através da compreensão do mundo ao seu redor. Ou seja, nós temos uma visão, uma ampliação da visão. A comunicação com os espíritos permite ao médium ter acesso a diferentes perspectivas e conhecimentos sobre a vida, o universo e a espiritualidade. Quando eu falei para vocês da casa de Emmanuel, foi uma orientação deixada pelos mentores espirituais, mostrando o nosso passado, ou seja, pelas nossas dificuldades passadas, e o compromisso que nós temos com a mediunidade e o compromisso que a gente tem com a doutrina espírita. Então, nós não estamos aqui de brincadeira, nós não estamos aqui por diversão, nós não estamos de férias. Nós temos essa encarnação, como diz o Livro dos Espíritos, para cumprir a parte que nos cabe da obra da criação e progredirmos. E se nós usamos a mediunidade, todos nós a temos, uma maior desenvolvida ou menos desenvolvida, é porque nós precisamos desse instrumento para o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento moral. Ou seja, nós estamos aqui para moldar o nosso caráter, para nos tornarmos cada vez mais éticos. Então, além da ampliação da visão, a mediunidade nos permite a desmistificação. Ela pode ajudar a desmistificar crenças e tabus, e o que leva o médium a ter uma visão mais clara e racional sobre a vida. Ora, eu tive uma formação na minha infância, na minha adolescência, uma formação católica, e tinha uma ideia
de um Deus vingativo, de um Deus dos exércitos, de um Deus tirano, de crer ou punir, que chegou um determinado momento que ficou meio complicado acreditar nesse Deus. Certa vez, dando aula lá para um aluno, e um aluno veio me perguntar: professor, qual é a ideia que você tem de Deus? Eu não acredito em Deus. Aí eu senti um choque. Um aluno que se matriculou numa disciplina de medicina e espiritualidade e chegou para mim e disse que não acreditava em Deus. Eu disse: qual é o Deus que, que lhe ensinaram? E ele começou a dizer: o Deus dos exércitos, um Deus tirano, um Deus vingativo, um Deus antropomórfico. Eu digo: eu também não acredito nesse Deus. Eu concordo plenamente com você. Esse Deus eu não acredito. Agora, um Deus de amor, um equilíbrio cósmico, uma inteligência suprema, uma harmonia, uma energia que está, ou seja, vinculado lá fora e que penetra interiormente cada um dentro de nós, esse Deus eu acredito. Então, eu conversei com ele, mostrando para ele que a ideia de um Deus, um ser barbudo, com as qualidades e defeitos dos homens, esse Deus eu não acreditava também, que eu concordava plenamente com ele. Mas um Deus de amor, um Deus justo, um Deus misericordioso, que nós conhecemos através dos seus atributos, porque nós somos tão pequenos ainda, que não temos essa noção, essa ideia de que seja, na realidade, a divindade. Tá? Então, a doutrina espírita, por ser racional e por utilizar a mediunidade para todos nós, nos ajudando mutuamente, desmistifica e amplia completamente essa ideia desse Deus. E também a mediunidade nos permite ter uma certa empatia, ou seja, ao entrar em contato com diferentes realidades espirituais, o médium pode desenvolver a empatia e a compaixão, o que contribui para a sua evolução espiritual. E isso é uma realidade. Eu sou contaminado beneficamente pelo mentor espiritual que nos auxilia no processo da doutrinação. Vem aquele espírito altamente difícil, uma violência muito grande, um ódio imenso, e aí eu fico pianinho. Né? Ele me deixa pianinho, e eu procuro, através da minha mente, do meu pensamento, desenvolver sentimentos de amor, olhando aquela criatura como uma criança espiritual. Ou seja, um ser imaturo ainda, como nós temos o carinho em relação às crianças pequeninas. Então, eu faço um esforço imenso para ver aquele espírito sofredor e vingativo, ignorante, como um ser espiritual imaturo, utilizando o amor do benfeitor espiritual. Então, quando eu me concentro, eu me encho também, claro que eu não sou eu, é o mentor espiritual, eu me encho de amor e tento, de uma maneira ou de outra, fazer com que o indivíduo se modifique. Então, esse processo de amor, utilizando a prece como uma ferramenta para a transformação desse indivíduo, geralmente nós conseguimos êxito. Ou seja, nesse processo, nós aprendemos a desenvolver a empatia, a compaixão no nosso dia a dia, na nossa vida material comum. Então, é importante salientar que eu aprendi através de uma diretora lá do centro que eu frequentava. Toda vez que ela passava diante de um cemitério, passava no cemitério, ou frequentava um cemitério, ela fazia uma prece, fazia uma oração em relação aos espíritos que ali se encontravam presos aos seus despojos físicos. Nós encontramos isso bem, digamos assim, bem detalhado no livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, e quando fala do sepultamento de Dimas, e que o André Luiz, ainda neófito, começando a entender todo aquele processo, encontra uma mulher presa aos seus despojos físicos numa sepultura do lado. E ele recebeu uma lição muito grande em relação a isso. Então, essa senhora falava que quando chegava no cemitério, ela orava muito para aqueles espíritos ainda presos aos seus despojos físicos, mas, sobretudo, também aqueles irmãos ainda vampirizados que utilizam, digamos assim, a energia etérica que os espíritos, que o corpo físico ainda detém, né? O ectoplasma, o corpo astral, que ele deve ser devolvido à natureza. Ele não vai com o espírito, ele faz parte da energia vital do corpo físico
e no momento do sepultamento, os mentores espirituais cortam os cordões fluídicos e jogam esses resíduos de vida ainda presentes no corpo físico e os devolvem à natureza. Então, lá existe uma quantidade imensa de espíritos sofredores, buscando aqueles indivíduos que tiveram uma vida sensual, uma vida puramente material, que não desenvolveram valores elevados e que não tiveram, digamos assim, não souberam como aproveitar a companhia dos amigos espirituais para se desligar dos despojos físicos e ir para colônias ou casas de tratamento, de socorro, ficando presos aos despojos físicos, são utilizados pelos mentores espirituais. Deixa eu voltar, porque eu voltei aqui um pouquinho. Deixa eu voltar, que fui demais. Então, esses espíritos, essa senhora me ensinou que, quando deveríamos passar por um cemitério, orarmos para esses espíritos. Então, como era em Botafogo, eu vinha de Niterói, pegava o túnel Rebouças, passava pelo cemitério João Batista, para até chegar até o centro, que eu falo, e sempre fazia uma prece, sempre fazia uma prece. E nesse processo eu comecei a meditar. Quem são esses indivíduos que estão sepultados aí? Suicidas, pessoas altamente materializadas, mas existem também os nossos irmãos corruptos, ladrões, pessoas que tiveram uma vida muito desregrada. Então, como, quando eles chegam desencarnados no centro espírita, nós temos todo o carinho, todo o amor em doutriná-los? E por que não ter esse mesmo carinho e esse mesmo sentimento quando eles estão encarnados na feição de políticos corruptos, de pessoas que fazem desvio de coisas inomináveis aqui? Então, nesse processo, o que a gente tem que dizer, nós precisamos orar pelos nossos governantes, nós precisamos ter um sentimento de compaixão perante as suas ignorâncias. Então, isso tem nos ajudado também a compreender o mundo ao nosso redor, desenvolvendo uma simpatia e empatia nesse contexto. Então, e, finalmente, a mediunidade nos ajuda o médium a transformar-se em um ser melhor. Ou seja, praticando bem, nós podemos ser um instrumento para a prática do bem através da ajuda do próximo, do consolo e do esclarecimento. Promovermos, como falamos anteriormente, o nosso desenvolvimento moral, porque ao nos dedicarmos à prática da benignidade, com responsabilidade e amor, o médium também nós também podemos desenvolver nossas virtudes, superar os nossos defeitos, através da visualização das nossas sombras. E, finalmente, a busca pelo autoconhecimento e pela prática do bem pode levar o médico a um estado de paz interior e de harmonia consigo mesmo e com o universo. Esse conhecimento que nós temos nos fornecido pelos mentores espirituais através das obras espíritas, através do trabalho incessante que nós temos, nos dá uma compreensão muito grande. Nós tivemos um colega lá no centro espírita que eu frequento, que ele foi para o centro para morrer. Ele tinha HIV, estava muito magro, muito doente, e a família era uma família de posses, e ele foi lá para aprender o que seria morrer, já que ele estava morrendo. Ou seja, o HIV estava ampliando cada vez mais. Ele começou a frequentar grupo de estudos, foi se desenvolvendo, tinha uma facilidade, digamos assim, ele tinha um tempo enorme, já que ele não trabalhava, ele era sustentado pela família e tinha muitas posses. Ele começou a trabalhar de tal maneira, foi se desenvolvendo, e o pouco tempo que lhe restava de vida, já que ele estava em cuidados paliativos, lhe permitia um crescimento muito grande. Ele cresceu, viveu durante alguns anos conosco, e no final da sua vida, ele desenvolveu um câncer de reto, ele foi operado, mas a doença evoluiu, e ele acabou falecendo. Mas aqueles anos de doutrina espírita, de conhecimento, de trabalho no bem, o ajudou sobremaneira. Mas houve uma surpresa muito grande quando a diretora nos confidenciou
que o encontrou no centro espírita. Ele, quando desencarnou, ele ficou vinculado ao centro espírita, ele não conseguia sair de lá, porque pela sua vida pregressa, pelos valores que ele tinha adquirido através dessa existência e comprometimento, existia um grande número de irmãos o aguardando do lado de fora para justiçá-lo. E ele tinha medo, ele ficava preso, ficou preso ao centro espírita. Então, nesse contexto, ela conversou muito com ele, o orientou, tudo, pediu ajuda espiritual. E mentores o levaram, com a sua ajuda, o seu pedido de modificação, ele foi para colônias espirituais elevadas. Então, nesse contexto, a mensagem que eu gostaria de dizer finalmente é que, no que tange à conduta espírita, o médium é portador de abençoada instrumentalidade para autoiluminar-se, promover o progresso da humanidade, desenvolver os valores nobres, consolar e amparar as criaturas atormentadas e sofridas em ambos os planos da vida. Agora, o fato de nós sermos espíritas, o fato de nós sermos médiuns, o fato de frequentarmos reuniões mediúnicas, seja como médios, como doutrinadores, como passistas, não nos credencia a chegar no plano espiritual e ter todos os méritos. Porque, na realidade, é através da conquista do espírito, da luz interior, da prática do bem, do amor, do desenvolvimento do amor perante nós próprios e perante os seres, é que nos capacita a adquirir essa luz interior. Não simplesmente ser espírita nos dá um salvo-conduto de chegarmos no plano espiritual e estarmos no bem bom. É preciso trabalharmos, servirmos a causa do bem, mas, sobretudo, no processo de autotransformação, de autoconhecimento, que é a doutrina espírita, é uma outra ferramenta que Deus nos permite ter para esse crescimento. Então, no plano espiritual, está cheio de espíritos lá, cheio de espírita em hospitais espíritas, porque achava apenas simplesmente de frequentar a doutrina espírita, de trabalhar, de fazer a caridade, de dar bolsas de alimento, de fazer o Natal das Estradas, ou de dar alimentação a mendigos, já nos credencia, já nos capacita a termos uma angelitude no plano espiritual. Não, isso é muito importante. Ou seja, essa transformação aliada à prática do bem, mas é preciso que nós coloquemos luz realmente dentro da nossa vida. Porque Frederico Figner foi presidente da Federação Espírita Brasileira, tinha se transformado, e quando ele voltou na feição de Irmão Jacó, quando ele escreveu o livro Voltei, ele não tinha luz. Tá? Uma professorinha que dava aula para crianças, para alunos, tinha mais luz do que o presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, essa é a mensagem que a gente gostaria de dizer, que é preciso que utilizemos a ferramenta da mediunidade para promovermos a nossa autoiluminação, fazendo o bem, fazendo a caridade, mas instruindo-nos e amando-nos, como diz o nosso mentor maior, o Espírito de Verdade. Então, finalizando, o indivíduo é médium em todos os momentos da existência física, e não apenas esporadicamente durante as reuniões espíritas de que participa. Então, lembremos-nos disso. No nosso dia a dia, nas 24 horas por dia que nós passamos, não apenas 1 ou 2 horas no centro espírita, mas no nosso do dia a dia, na vida cotidiana, é que nós realmente somos questionados se realmente nós estamos fazendo bem, se nós somos verdadeiros espíritas. Eu gostaria de agradecer e vou interromper o meu compartilhamento aqui. Muita paz aí para todos. Nós que agradecemos, doutor Genilson, porque eu acho que a gente está fazendo reflexões muito importantes, algumas coisas que nós já estudamos que a gente acaba esquecendo, outras que a gente realmente não ainda tinha aprendido. Então, nós agradecemos muito, porque toda vez que o senhor vem, o senhor nos ensina muitas coisas. Carlita, responsável pelas perguntas do chat, gente. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o doutor Genilson?
Temos sim, Miriam. Bom dia a todos, bom dia, doutor Genilson. Bom dia, Carlos. Temos algumas perguntas que agora eu vou estar lendo. Muitas vezes sentimos a presença do mentor Emmanuel e outros que nos orientam. O que fazer? Revelar? Há necessidade de identificá-los? Olha, eu abriria um parênteses nessa pergunta. O Emmanuel está encarnado. O Emmanuel, desde 1999, 2000, ele encarnou. Ele é uma criança aproximada, um jovem de 25 anos de idade. Então, se sente a presença do Emmanuel, não seria o Emmanuel verdadeiro. Pode ser o Emmanuel, pode ser Manuel, pode ser outra coisa, mas não o Emmanuel propriamente dito. Porque, obviamente, que o Emmanuel é um espírito elevado. Então, ele se manifestaria no desdobramento do sono quando criança, em algum tipo de missão e alguma coisa mais desenvolvida espiritualmente. Agora, claro, obviamente, nós sentimos a presença de um mentor espiritual, um benfeitor espiritual, pelos eflúvios, pela emanação, pela energia, pela sensação benéfica digamos assim, de paz, de tranquilidade, de amor que nós sentimos. Obviamente, nós sentimos a presença desagradável, dolorosa, incômoda, não seria um mentor espiritual, porque a vibração, digamos, daquele espírito atingindo o médium o incomoda de tal maneira. Então, essa percepção do mentor espiritual de uma maneira benéfica e salutar, sim, é o nosso mentor espiritual ou de um espírito mais elevado que esteja conosco. Ok. E aí a pergunta continua: o que fazer? Revelar quando sente alguma coisa, mesmo que não seja o Emmanuel, né, como você colocou, mas num grupo de estudo, deve-se revelar essa presença que foi sentida, Nós essas temos, orientações? perfeito, quando tudo que nós abrimos a boca para fazer o crescimento, para se vir algo de útil. A simples presença sentida pelo médium e revelar ao grupo sem um objetivo cabal para isso, sem fazer com que seja acrescentada alguma coisa, uma mensagem dada pelo mentor espiritual, uma orientação deixada por ele, obviamente tem que ser colocada. Agora, sentir pura e simplesmente a presença do Espírito Superior e que ele não lhe diga nada, não sinta nada, apenas dizer, olha, eu estou sentindo a presença de um mentor espiritual elevado aqui, deve ser algo do próprio indivíduo para si, para consigo mesmo. Está entendendo? A não ser que seja de algo útil, bom e útil e verdadeiro para aquelas pessoas que estão naquele grupo. Porque senão pode parecer, digamos assim, vaidade. Ah, tem um mentor espiritual comigo e ninguém, vocês não tem. Então, tudo que for suscitar, porque a gente também tem que ser isso. A mulher de César não só tem que ser honesta, mas também tem que se parecer honesta. Então, se a gente vai usar essa informação que não vai acrescentar absolutamente nada, o indivíduo mantém a vibração elevada com o mentor espiritual e que pode ter certeza, se tiver algo a dizer para o grupo, ele vai te orientar e dizer, olha, ele me disse isso, isso, aquilo, e vai ser bom para o grupo. Agora, simplesmente sentir a presença, continua sentindo, porque mais cedo ou mais tarde ele vai dizer qual é a missão que você vai ter que desempenhar. Ok. Nós temos outra. Ainda estamos presos ao guia. Achamos que ele nos serve a vida toda. Geralmente se diz meu guia. Como resolver isso? Olha, nós temos, todos nós, sem exceção, os outros bilhões e 500 bilhões, se é que tem, de seres espíritos, de seres encarnados na face da Terra, tem um mentor espiritual. Nós temos um guia espiritual. Você vê como Deus é misericordioso. Não importa quem seja a criatura. Seja um silvícola, um índio lá preso na floresta amazônica, sem contato nenhum com a civilização atual, vivendo na idade da pedra lascada, como um ser mais evoluído espiritualmente, tem um mentor espiritual, tá? Então, todos nós temos um mentor espiritual, temos um guia. É preciso saber de que maneira o nosso guia poderá nos instruir e ele sabe absolutamente como proceder para isso.
Então, simplesmente mantenha a vibração elevada, a prece, pede ajuda. Quando você pedir ajuda a Deus, pode ser através do mentor espiritual, mas tenha certeza absoluta de que nós estamos sendo sempre amparados pelos nossos mentores espirituais na nossa vida cotidiana e no trabalho mediúnico que nós realizamos. Podemos ter até mais de um guia, tá? Podemos ter um guia espiritual, um espírito familiar, no trabalho mediúnico que nós desempenhamos. Podemos ter um outro guia, tá bem? No trabalho, digamos, assistencial, que porventura pode se manifestar um outro guia. Então, nós temos vários mentores, vários guias espirituais. E temos um muito elevado espiritualmente, né? Que é o chamado anjo de guarda. Esse já é um espírito puro que vela uma quantidade muito grande, como Jesus vela pela humanidade inteira, ou seja, os quase 25 bilhões de espíritos vinculados ao ambiente terrestre estão sob a orientação, a égide do Cristo. São as ovelhas, né? Ele disse. Então, somos as ovelhas do Cristo. E ele é o nosso maior mentor espiritual. Ah, tem outra pergunta. O que fazer quando o médium tem medo de trabalhar com os espíritos? É, E agora? isso é comum. Isso pode acontecer e a mediunidade, porque isso é cultural. Foi nos dito, através das religiões tradicionais, que a mediunidade era coisa de Satanás. Foi dito também que a mediunidade era sofrimento, quando se trabalhava, que se deixasse a mediunidade iria sofrer muito grande. E que nós observamos também quando as pessoas, já é dito, quando começam a trabalhar e não tem um trabalho de educação mediúnica, uma consciência desde cedo em relação a entender realmente a mediunidade, acredita que se começar a trabalhar vai enlouquecer e vai ter problema. Isso foi culturalmente colocado para todos nós, e nós, de uma maneira ou de outra, começamos a isso. Então, qual é? Primeiro, ter confiança em Deus. Ter a fé. Então, o indivíduo que tem uma mediunidade, tem uma ferramenta. Primeiro, não tem conhecimento e não tem uma fé suficientemente desenvolvida, tá? Então, é preciso orar, preciso meditar, preciso ler muito o Evangelho, preciso ler o Evangelho segundo o Espiritismo, frequentar reuniões de esclarecimento, não doutrinárias. Esse indivíduo não está preparado de maneira nenhuma, e é um erro crasso, que nós espíritos temos mania de dizer, precisa ir para a mesa mediúnica para se desenvolver. Isso é um erro imenso. Tem que ir para a reunião mediúnica um indivíduo que esteja preparado, senão ele vai ser um estorvo e vai ser isolado pelos espíritos. Então, ele tem que estudar mediunicamente, tem que estudar o livro dos médiuns, tem que estudar o Evangelho, tem que estudar o livro dos espíritos, saber a parte técnica em si, né? E a partir desse momento, quando ele está bem, digamos assim, pleno de conhecimentos, aí sim, ele é facultado a oportunidade de poder trabalhar na reunião mediúnica. Então, nesse sentido, esse indivíduo tem que apenas estudar. Tem que estudar e vai começar a trabalhar, desenvolver sua habilidade, porque tem certeza os mentores espirituais vão conseguir acolhê-lo e conduzi-lo de uma maneira adequada. E agora uma outra pergunta, quando o senhor mencionou sobre os animais. E aí a pergunta é: eles possuem sensibilidade a ponto de sentir o perigo ou o amor? Perfeito. Sente, sim. Sente. Existe um biólogo, um cientista inglês chamado Rupert Sheldrake, que ele fala dos campos morfogenéticos. Tem até um livro falando sobre isso, sobre os cães, que os cães pressentem de uma maneira através do campo morfogenético, do amor do seu dono, e essa vibração. Então, eles sentem perfeitamente. E é tão interessante que tem um olfato tão desenvolvido que alguns animais sentem o cheiro do medo. Nós liberamos determinadas substâncias voláteis produzidas pela adrenalina, quando estamos com medo, e os animais percebem. É tanto que um domador que está acostumado a lidar com feras muito grandes, animais violentos, eles não liberam isso. Então, os animais não percebem, sabem, digamos assim, o grau de moralidade e de superioridade do adestrador perante eles. Então, os animais têm uma sensibilidade muito grande, tá? Perfeitamente. Ou seja, eles conseguem perceber. Isso seria um certo grau de paranormalidade.
Estão perguntando o nome do livro que você acabou de mencionar. Não me lembro, não me lembro. O autor, quem é? Rupert Sheldrake. Espero que Rupert tenham. Sheldrake, os campos morfogenéticos. Se colocar na Ah, internet a obra, entra assim, no Wikipedia, por exemplo, Rupert Sheldrake, vai estar lá as obras dele, né, sobre campo morfogenético. temos uma outra. Como o doutor acha que o médium, tentando evoluir, ajudando e tendo empatia no grupo que esteja e estudando, acaba sendo sugado energeticamente e fica sempre cansado em prol de estar sempre ajudando? Uma esponja, pode-se dizer. O que fazer? Esse médium não está bem, digamos assim, psiquicamente, tá? Ou seja, o fato de trabalhar no bem, de ajudar o bem, ele não está sabendo, digamos, se impermeabilizar. Isso seria por amor, no trabalho mediúnico, etc. Agora, digamos o seguinte, como também ninguém é, pode se queixar de ser ferido, de ser machucado, de ser tripudiado, de ser abusado, qualquer que seja. Se isso acontece, é porque nós permitimos. Então, a nossa vibração mental, o nosso estado de coitadinhos, de baixa autoestima, de baixa valorização, de complexo de inferioridade, é que nos permite sermos abusados, tripudiados, machucados, ou qualquer que seja. Porque o indivíduo que tem um certo patamar de conhecimento de elevação espiritual não permite que aconteça. Agora, nesse contexto, um médium que trabalha, lembra o seguinte: nós temos amigos espirituais que nos querem o bem, tá? Temos amigos espirituais que querem o melhor de nós. Então, quando nós trabalhamos na reunião mediúnica, fornecendo material, mas entrando em sintonia, com prece, pedindo ajuda no processo meditativo, os mentores espirituais restituem as nossas vibrações mais elevadas. Acontece isso, ou seja, tem uma entidade altamente sofredora, nós ficamos, nós não. Eu não tenho essa mediunidade de psicografia nem psicofonia. Psicografia não. De psicofonia é uma mediunidade bem ostensiva. A minha mediunidade é mais intuitiva. Então, eu vejo os meus colegas, minhas colegas que trabalham na reunião mediúnica, veem um espírito altamente inferiorizado e que elas conservam ainda a energia, a vibração deletéria e ficam quando que meio angustiado e a gente faz prece, faz imposição de mãos, faz com que o médium se desconcentre e se desconcentrando a sintonia desaparece e volta ao estado normal. Então, isso pode acontecer. Agora, é preciso que o médium saiba como lidar no seu processo de aprendizado, desenvolvimento mediúnico ou da educação mediúnica, a saber como lidar com essas energias e não permitir que elas continuem se instalando ainda e vivenciando esse quadro, entendeu? Porque os amigos espirituais estão deixando, porque é uma prova que o indivíduo tem que passar, ou seja, é preciso que você aprenda a lidar com situações como essa. Esse é o meu entendimento, entendeu? Então a gente se trabalha no bem, se serve no bem, sai arrebentado. Um bombeiro que vai atender o fogo sem roupas apropriadas, ele sai chamuscado. Então a gente tem que ter toda uma técnica, tem que ter toda uma lógica para saber como lidar com situações. E a gente precisa se impermeabilizar através da prece, através da fé, através do conhecimento, e trabalhando essas energias para que elas não fiquem conosco, nos deixando mais para baixo, né, do que quando nós entramos. Outra pergunta. No contexto de acolher políticos corruptos, não seria ideal, pelo menos, procurar questionar o erro e, com amor, tentar mostrar os erros? Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec mostra que os espíritos são julgados segundo suas ações e que o arrependimento e a reparação são indispensáveis para a sua evolução. Isso reforça que acolher um espírito ou uma pessoa encarnada em erro não significa aprovar seus atos, mas sim ajudá-los a reformar-se, correto? É, se você tiver um interlocutor, seja uma pessoa corrompida, e esse indivíduo consiga ouvi-lo, e se você conseguir
é mostrar para ele que existe uma vida, que a vida continua, que nós somos um produto da nossa existência física, que existe uma continuidade da vida, e que não existe apenas a vala comum, porque grande parte desses indivíduos são altamente materialistas. Tem que aproveitar enquanto estão encarnados, porque vão morrer, todos vão para a mesma vala comum. Então, esse discurso, se o indivíduo tem já uma modificação de valores e conseguir ouvi-lo, você ser um interlocutor a ponto de transformá-lo, maravilhoso. É o que nós deveríamos ser. Mas só que na realidade não acontece. Eu achei muito interessante, eu estava numa reunião mediúnica, através de um médium, eu estava doutrinando, veio um espírito político. Ah, e ele, olha, eu sou uma pessoa, eu sempre fiz o bem. Olha, num discurso muito interessante. Eu sempre fiz o bem, eu estava em função, fazia em função do povo. Eu não sei por que eu estou aqui, eu estou sofrendo. E aí era de partir o coração, de comover o coração. E ao mesmo tempo ele se modificava, virava aquela fera, dizia aquele ódio, e aí depois voltava. Então ele ficava de um lado e de outro, de um lado e de outro. E aí nós achamos interessante. Aquilo foi muito interessante para mim, para a gente ver a dualidade, ou seja, o que o indivíduo expressa, exterioriza lá fora, e o que sente realmente dentro de si. Porque no plano espiritual, você não pode mentir, tá? E nós somos aquilo que nós pensamos, aquilo que vivenciamos. Então, voltando a dizer, se em contato com essa criatura política que está deturpando o seu caminho, ele conseguir ouvi-lo, você terá feito um grande benefício para a humanidade. E também nessa mesma linha, né, alguém colocou: a meia citação de que precisamos acolher os políticos encarnados, olhando como sofredores que precisam de acolhimento para que possam se esclarecer, que pensemos em nosso comportamento como quem pensa diferente de nós na questão política ou religiosa. Perfeito, exatamente isso. São irmãos nossos, são irmãos nossos, como irmão de outras religiões, nós não temos que julgar absolutamente nada. É algo que nós não fazemos ainda. Como nós sentimos na pele, sentimos digamos assim, a falácia, a mentira, a incúria, então nós acabamos nos blindando. Mas qual é o papel? Se fosse Jesus Cristo, se fosse um Chico, vamos chegar a Jesus, nós vamos colocar um Chico Xavier. Lidava, tratava com amor imenso aquela criatura, sabendo que é uma criança espiritual ainda, que é um espírito ainda imaturo, que ainda se vincula a valores materiais muito grandes do aproveitar o aqui e o agora. Então, é isso que nós temos que ter, expandir a nossa consciência no sentido de vibrar por essas criaturas elevadas. Tá? Então, elevadas não, inferiorizadas. Então, nos elevarmos em termos de pensamento, porque é o que nós temos que fazer por eles, é orar pelo Brasil, porque nós estamos num processo político de divisão muito grande. Nenhuma facção, nem outra facção são esses os caminhos, ou seja, nós não sabemos, nós espíritas e brasileiros de modo geral, não sabemos votar, tá bem? A gente fica muito vinculado ainda à fachada e vamos ter que passar por grande dificuldade, processos kármicos em relação a isso, e somente quando amadurecermos como um povo é que nós vamos saber realmente escolher aqueles que nos representam. Mas, infelizmente, nenhum desses espíritos que tiveram conosco nas direções, ah, a gente tem que orar apenas por eles e entregar a Deus, cada um fazer a sua parte, como é a missão de cada um de nós, não é verdade? Tia Sônia, nós temos ainda outras perguntas, mas eu não sei se teremos tempo. Até mais 5 minutos, dá? Será? Eu Vamos lá. queria, se desse dentro desse processo, Genilson, às vezes estamos doutrinando e o espírito nos conhece melhor do que nós mesmos. Como é que a gente age nessa hora? Quando puder, você responde. Vamos ver o que que a Carli tem para dizer para nós ainda. Tem uma outra relacionada à mediunidade. Meus pais sempre falaram que incorporar espíritos dentro de casa é errado e arriscado, e que o correto seria somente dentro de centro espírita. Como está essa questão? Qual seria o procedimento mais adequado? Em caso de instituições de psicografia em casa, o que fazer?
ignorar e levar para a sessão espírita ou anotar a mensagem e levar para posterior verificação? Olha, essa pergunta cabe duas respostas. Do ponto de vista da psicofonia, todo o trabalho espiritual deve ser feito no centro espírita, que nós abrimos a nossa guarda, abrimos o nosso sensório para que um espírito possa se manifestar num ambiente que não é ascético. Ascético quer dizer espiritualmente falando. Centro espírita é um local ascético, ou seja, com toda a blindagem, com toda a preparação, fluidicamente falando, e na companhia dos mentores espirituais. Então, ali existe segurança, se existe segurança mediúnica para que o processo possa ser educado, tá? É preciso uma educação mediúnica, que o indivíduo aprenda como fazer. O indivíduo que permite que manifestações aconteçam na sua casa, ele precisa aprender a doutrina espírita, ele precisa aprender o básico da doutrina espírita, sabendo que isso não é possível, não deverá acontecer. Do ponto de vista da psicografia, às vezes, o indivíduo é tomado de supetão, está escrevendo uma carta, está escrevendo alguma coisa, vem um mentor espiritual, ou um espírito familiar, ou alguém, quem quer que seja, ou um espírito sofredor, e começa a tomar a mão sem que ele perceba. Então, quando isso acontecer, também não seria de boa monta, ou seja, é o que eu digo, o melhor local é como um centro cirúrgico. Se é questão de emergência, se o indivíduo está sangrando, a gente tem que fazer um torniquete, tem que fazer uma sutura, não importa em que lugar seja, mas o melhor local é ir para o hospital, que é um ambiente propício para isso, tem todas as condições. Então, o melhor local para que a mediunidade se desenvolva e floresça é o centro espírita. Tá? Tem toda uma segurança para que isso possa acontecer. Ok. Eu acho que é isso. E agora a A pergunta da pergunta tia da Sônia. Sônia. Sônia, você pode repetir novamente a pergunta? Não vai dar tempo, Genilson, mas Tá não, vendo? Então, de repor, de fazer uma colocação em cima dessa última resposta sua, não vai dar tempo, em relação à manifestação mediúnica em casa. Mas nós vamos ter tempo de conversar com você, fazer uma entrevista, falar eu e Miriam, para você responder e a gente passar para os nossos trabalhadores. Mas eu vou voltar à pergunta anterior, que já saiu no ar, né? Nós estamos doutrinando. Aí o espírito nos conhece um pouquinho mais do que nós mesmos. E não adianta a gente falar, meu irmão, olha, Deus, o amor, ele sabe quem nós somos. E aí ele vem com aquela força para cima da gente. Quem é você para falar comigo desse jeito? Qual é a nossa atitude? olha, ele está coberto de razão. Tá? O que nós temos que fazer é dizer, meu irmão, você tem razão. Você está coberto de razão. Eu sou um ser ignorante, eu sou um ser inferior. É não tentar parecer aquilo que você não é. Tá? Muitas das vezes, vem espíritos daquela maneira, digo, olha, preste atenção. Eu já passei, sei intuitivamente. Nenhum mentor espiritual me disse isso. Mas sei intuitivamente que já tive regiões umbralinas. Digo, meu amigo, eu já passei por isso que você passou. Eu entendo exatamente essa situação. Mas eu fui ajudado, eu fui auxiliado por amigos amorosos e que me tiraram da lama, que me resgataram e que me permitiu, através de Jesus, modificarmos. Eu não nego aquilo que eu fui. Ou seja, já passei por situação, eu entendo perfeitamente a situação. Então, como gratidão por o que fizeram comigo, eu estou tentando fazer com você. Então, quando o Espírito mostrar as nossas fraquezas espirituais, que são muitas, não tentemos apagar, nós somos ainda crianças espirituais, nós somos seres imaturos, temos muitos erros, ainda tem um orgulho que tenta camuflar. Aceita, dói menos. Dizer, realmente você tem razão. Você está coberto de razão, eu sou um ser vil, faço isso, ainda faço, como disse Paulo de Tarso, eu ainda faço o mal que não deveria fazer, quando eu deveria fazer o bem. Então, você está coberto de razão. Mas, olha, na realidade, eu já fui tocado pela mensagem de Jesus. Então, eu queria mostrar para você que o Evangelho me modificou, que eu sei que o caminho não é esse, e que eu estou tentando me esforçar enormemente para tentar me modificar.
E é por isso que eu quero colocar você também na mesma experiência que eu estou sentindo. Que você se modifique, que você vai ter um pouco de paz. Então, é ser honesto para com ele e não negar absolutamente. Mais Tava alguma pergunta? Acho que não, Miriam, né? Eu Vamos acho que encerrar. não, é. Miriam, as Oi, despedidas. Obrigada. eu já estava aqui. Então, doutor Genilson, a gente agradece novamente pelos esclarecimentos. E a Sônia falou, a gente tem mais desdobramentos, né, que a gente vai fazer reflexões. E para que a gente possa encerrar esse momento, eu vou pedir então a Maria Silvia que faça nossa prece de encerramento. Agradecendo a Deus pela oportunidade bendita de beber dessa fonte do conhecimento, de tantos conhecimentos. Agradecer por estarmos juntos há tantos, tantos anos, de nos reencontrarmos nesta vida. Vamos pedir para Ele que nos fortaleça a coragem, a força, o foco e a fé, para que possamos seguir firmes, podendo ser e nos tornando melhores para sermos seus instrumentos de amor e paz. Agradecemos nosso irmão pelas mensagens de hoje, pelos ensinamentos de hoje, e que Deus o ampare, proteja e possa voltar para nos instruir e inspirar mais. Obrigada, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Silvia. Muito obrigada, doutor Genilson. Obrigado a todos vocês. Muita paz aí, muita luz. E que Jesus Cristo nos abençoe a todos, não é verdade? Deus.